Central de Frutal. Nós, através do Ministério Comunicas, nos sentimos extremamente honrados de tê-los conosco. Queremos que essa mensagem que você irá acompanhar possa edificá-lo profundamente. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Nós queremos realmente subir a um monte santo de Sião, onde a presença do Senhor está. Meus amados, nós estamos desde o domingo passado em uma série de mensagens chamada Dossiê Jesus. Nós estamos no mês de março, e esse mês de março é o mês que antecede a comemoração da Páscoa. E nós temos meditado sobre essa importante data que marca o calendário cristão. E como é importante nós pararmos para refletirmos sobre os fundamentos, a base daquilo que nós cremos. E nós estamos desde o domingo passado nos cultos meditando sobre esse tema Dossiê Jesus. Dossiê, na verdade, são vários documentos e informações sobre uma pessoa ou sobre alguma operação. E no Brasil nós somos um país que temos uma convivência grande com os dossiês. Existe dossiê para tudo quanto é político e todas as ações políticas. Só que o nosso dossiê de domingo é sobre uma pessoa. Os documentos que nós temos é para testificar a identidade, a missão e o legado desse que é o centro, é o cerne da nossa fé, da nossa compreensão. Vou chegar um pouquinho para cá porque a luz está batendo no meu rosto. E eu quero abrir com vocês a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós usamos esse texto no domingo passado sobre a identidade de Jesus. E nós vimos que esse texto no Evangelho de Marcos, ele é um divisor de águas da narrativa sobre o que Jesus estava fazendo e o que Jesus iria fazer. Evangelho de Marcos, capítulo 8, nós vamos ver os versos 27 ao verso de número 30. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 27 ao verso de número 30. Creio que nós podemos ler a uma só voz. Vamos ler esses 3 versículos, esses 4 versículos juntos. Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versos 27 a 30, leiamos juntos. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro e disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Jesus proíbe os discípulos de dizerem a sua identidade. Por que essa proibição agora? Porque nesse momento de auge, nesse momento de extrema popularidade, Jesus era conhecido por toda a Judéia, pela Samaria, pela Galileia, pelas cidades adjacentes, pelos países gentílicos. Jesus estava extremamente famoso. Quem é do marketing, quem é da publicidade e propaganda, olharia para Jesus e diria: Jesus, você está agindo errado. Agora é o momento. Você tem que aproveitar o momento para divulgar ainda mais o seu propósito. Mas Jesus proíbe os seus discípulos de divulgarem acerca da sua identidade, porque uma compreensão equivocada sobre a identidade de Jesus leva a uma compreensão equivocada da missão de Jesus. Quando nós não compreendemos quem nós somos, nós não temos a capacidade de compreender o propósito pelo qual nós existimos. E Jesus tem essa preocupação. Vocês precisam entender a segunda parte da minha identidade. Eu sou sim o Cristo, o Filho de Deus. Só que vocês viram
um lado da minha identidade através dos milagres, das ações sobrenaturais, dos cegos enxergando, dos mortos sendo ressuscitados, dos leprosos sendo purificados, mas existe uma segunda parte da minha identidade, que é a parte do sofrimento, que é a parte da cruz, que é a parte do esvaziar. Por isso Jesus proíbe os discípulos de revelarem quem ele era, porque existia apenas uma compreensão parcial da verdadeira identidade de Jesus. Eu não sei que quando já estudaram marketing ou publicidade, toda marca tem o seu logotipo. É interessante que isso foi sendo usado a partir do século XX, do início do século XX, essa ideia de fundir os conceitos de uma missão em uma imagem. Interessante que no cristianismo essa marca esse logotipo já era algo recorrente nos primeiros discípulos. Eu acho que todos aqui já viram esse símbolo, o símbolo do peixinho, não é verdade? Alguns carros têm esse símbolo ali. A pergunta é, você sabe o que significa isso? Qual é o significado desse peixe? Você poderia traduzir para mim essa expressão que está aí? Essa é a tradução desse peixe. O que ele significa? Entender a missão e o propósito revela o motivo pelo qual eu uso os símbolos. Isso aí, na verdade, é uma espécie que nós usamos muito nos jograis, quando nós fazemos um acróstico. Sabe o que é o acróstico? É você pegar uma palavra, uma letra, um nome, e a partir das iniciais do nome criar ações. Isso significa ictus. Ictus, na verdade, significa peixe. O símbolo do cristianismo é o peixe, ictus. Mas o que tem Jesus a ver com o peixe? Será que foi a sua pesca milagrosa? Aqueles 2 milagres extraordinários que Jesus fez, multiplicando pães e peixes? Não. Na verdade, isso é um acróstico daquilo que significa Jesus. Jesus Christus teu huios soter. É o acróstico que leva ao símbolo do peixe. O que isso significa? Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, todas as vezes que você olhar agora esse peixinho nos carros ou nas camisetas, você vai lembrar de ictus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador. E esse símbolo revela primeiramente a identidade. Jesus é o Filho de Deus. Mas esse símbolo, esse logotipo cristão, revela também missão. A identidade de Jesus está totalmente ligada com a sua missão, com o seu propósito, para o motivo pelo qual ele veio, para o motivo pelo qual ele se encarnou, se tornou gente como eu e você. E a nossa segunda mensagem é justamente sobre isso, sobre a missão. Identidade. Ele é o Filho de Deus. Sua missão. Por isso Jesus proíbe, advertiu severamente aos discípulos não revelarem a sua identidade, enquanto os discípulos não compreendessem qual era a sua missão. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. 1 Timóteo 1,15. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 14. Olha só que interessante. Depois dos discípulos compreenderem a identidade, eles compreenderam a missão. E por compreenderem a missão, eles começaram a propagar o propósito pelo qual Jesus veio. João, na sua carta, João diz: eu vi e fui testemunha que o Pai enviou Jesus para salvar. A grande pergunta, meus amados irmãos, em pleno século XXI é: salvar do quê? No domingo passado nós trouxemos aqui uma pergunta:
dúvida: será que nós estamos vivendo uma época pós-cristã? Será que nós estamos vivendo na nossa realidade de século 21, pós-cristianismo? E essas perguntas ficam cada vez mais fortes quando nós, por exemplo, ligamos a televisão na Rede Globo e assistimos a novela Babilônia, onde nós vemos já no primeiro capítulo uma ação ousada da emissora de apresentar 2 medalhões da casa, Fernanda Montenegro e a outra artista, interpretando um casal lésbico e dando um beijo lésbico na TV. Será que isso é para afrontar? Será que isso é para trazer alguma reflexão? Será que isso é para dizer que o Brasil deixou de ser um país cujos valores estão firmados no cristianismo? Alguns irmãos me procuraram acerca da Igreja Presbiteriana Americana, PCUSA, que fez o primeiro casamento gay, realizado essa semana passada. A Igreja Presbiteriana Americana, PCUSA, realizou um casamento gay. E além de realizar o casamento gay, autorizou a ordenação também de homossexuais. Antes de você ficar assustado, a Igreja Americana tem 3 concílios: a PCUSA, a Igreja Presbiteriana Unida da América e a PCA. A PCUSA é a Igreja Presbiteriana Liberal. A Igreja Presbiteriana do Brasil, a qual nós fazemos parte, ela não tem ligação nenhuma com a PCUSA. Ela tem ligação com a PCA, a Igreja Americana. Então, tranquilos, que às vezes no Facebook está dizendo que presbiteriano agora ordena homossexual. Sim, lá nos Estados Unidos, em uma corrente da Igreja Presbiteriana. Mas isso também nos leva à reflexão. Com que bases esses irmãos presbiterianos podem ordenar e autorizar casamentos de pessoas do mesmo sexo? Será que nós estamos vivendo uma época pós-cristã onde os valores morais da família estão sendo dilapidados? Como é importante, meus amados irmãos, num tempo como esse, que antecede a Páscoa, nós refletirmos profundamente sobre quais alicerces estão fundamentados a nossa fé. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A missão de Jesus é essa. A missão de Jesus não é criticar, não é apontar o dedo, mas olhar para essas ações, para esses movimentos e apresentar uma resposta. O mundo não anda bem. O mundo precisa de salvação. Na verdade, a palavra salvação ela é muito vaga, ela é muito abrangente. Na verdade, o mundo precisa de reconciliação. Reconciliar, voltar a ter comunhão, voltar a ter unidade, voltar a se relacionar. Todos nós sabemos que no início das coisas, quando Deus Criador fez todas as coisas e fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, Ele criou todas as coisas para o louvor da sua própria glória e dotou esse homem de uma capacidade, de uma prerrogativa de fazer escolhas. E os nossos primeiros pais fizeram uma escolha terrível, escolheram viver independentes de Deus. E consequentemente toda a raça humana foi afetada por essa escolha. E essa escolha nós chamamos de pecado. E o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Era necessário providenciar reconciliação. Somente o próprio Deus seria capaz de assimilar, receber a sua própria ira. Por isso que Lucas veio dizer no seu evangelho que Jesus veio salvar o que estava perdido, reconciliar o homem perdido do seu Deus. Dentro disso, meus amados, eu quero caminhar afirmando para os irmãos que o mundo precisa sim de um Salvador.
A cidade de Frutal precisa de um Salvador, mas não um Salvador fabricado, não um Salvador idealizado, inatingível, mas o verdadeiro Salvador. O Salvador que entende quem é Filho de Deus, Jesus Cristo é o Senhor, mas o Salvador que entende o propósito pelo qual Ele veio. Em Romanos capítulo 5, versículo 11 diz: nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. A forma de nos gloriarmos, a forma de nos tornarmos plenos, é reconhecendo que diante do plano eterno de Deus, diante da providência eterna de Deus, veio aquele que é o próprio Deus, se fez homem, se esvaziou, deixou a sua própria glória, nasceu de uma forma extremamente frágil e se tornou o meio para a reconciliação entre nós e o nosso Deus. Dentro do coração humano, como dizia Blaise Pascal, existe uma inquietação, existe um vazio, existe um oco que só pode ser preenchido por esse que traz reconciliação, com esse que traz paz. Somente através do reconciliador, do conciliador Jesus, é que nós podemos novamente nos sentirmos plenos e gloriados. Quantos de nós aqui talvez já não se sentiu incompleto na sua caminhada? Quantas pessoas nós não vemos através dos meios de comunicação, através das mídias sociais, externando o seu sentimento de incompletude? Falta alguma coisa? Lógico que falta. Eu creio que um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter é o sentimento de saber que ele não está bem com alguma pessoa. Você sabe muito bem o que é isso, quando você não está bem com um amigo, com um parente, ou com uma esposa, ou com um filho. Como isso é desagradável, como isso é desconfortável, quanto mais com o nosso Deus. Muitos não sabem que estão em rebeldia contra Deus, e por não saberem, por essa ignorância, devido aos valores desse mundo que tem cegado o entendimento dessas pessoas, vão procurar respostas em várias outras situações para tentar aplacar esse vazio que existe na sua alma. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versos 18 e 19, tudo isso provém de Deus. Ou seja, essa paz, esse sentimento pleno, essa verdadeira ação de reconhecer quem somos, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. O meio, a ponte de reconciliação foi em Cristo, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. O apóstolo Paulo, tendo essa percepção incrível da ação e missão de Cristo, ele está dizendo que por intermédio de Cristo, o Pai, uma ação totalmente que veio do Pai, uma iniciativa divina, uma iniciativa que parte de Deus em relação a nós, reconcilia o mundo com Ele, mas não através de ações religiosas, morais, mas o objeto da reconciliação, o mecanismo da reconciliação, o meio da reconciliação, Cristo Jesus. O que vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus olha para os seus discípulos e diz: não fale nada, porque vocês precisam entender o que é a missão da reconciliação. O que é reconciliar o Deus com o homem, ou o homem com Deus. Vocês vão perceber, lá em Jerusalém, o preço que foi pago, o preço que será pago, para haver reconciliação entre o homem
e Deus. Mas você sabe qual que é o grande problema nosso, meus queridos irmãos? Nosso grande problema, meu e seu, é que nós não gostamos de pensar que as coisas não dependem da gente. Ninguém gosta de se sentir dependente. Até mesmo os dependentes se sentem dependentes porque eles têm uma disfunção nas suas emoções. Uma pessoa saudável, plena nas suas emoções, ela não se sente confortável dependendo de alguém. Ninguém se sente confortável dependendo de outras pessoas. Nós queremos trazer respostas a nós mesmos. Nós queremos ser os portadores dos nossos próprios livramentos. Nós não queremos depender de ninguém. Nós não queremos depender de nada. Porque nós queremos ter a nossa dignidade. E foi justamente isso que Adão, lá no Éden, procurou quando a serpente disse: você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você será como Deus, você não precisará de nada. E a grande carência humana de não necessitar de nada, na verdade é o que leva a ele necessitar de tudo. Quando nós falamos da missão do Filho, quando nós falamos do ministério da reconciliação, do propósito de Cristo, muitas pessoas olham e dizem: não, mas eu não posso depender dele. Eu preciso criar alguns mecanismos para fazer valer a pena. Por isso que as religiões têm ocupado um lugar proeminente na sociedade. Porque a religião é essa tentativa humana de fazer alguma coisa por si mesma. Eu não sei quantos assistiram aquele filme Matrix, mas tem um diálogo muito interessante entre o Morfeu e o Neo. Antes de o Neo tomar a pílula vermelha, quem assistiu o filme aqui sabe do que eu estou falando. Ele podia tomar duas pílulas, a azul e a vermelha. A azul era para ficar como estava. Eles estavam dentro de uma matrix, de um mundo virtual, controlado virtualmente. Mas se ele tomasse a pílula vermelha, ele iria ver a realidade. E Morfeu pergunta para Neo: você acredita em destino, Neo? E o Neo responde: eu não gosto de pensar que não controlo a minha vida. Ele vivia uma mentira, pensando que estava controlando a sua vida. Mas quando ele toma a pílula vermelha, ele vê a realidade, que é horrível. Fazendo um paralelo, quando Cristo nos alcança, é mais ou menos isso. Quando nós estamos presos nos nossos delitos e pecados, nós estamos numa matrix de pecado. Nós não nos incomodamos com a iniquidade, nós não nos incomodamos com as roubalheiras, nós não nos incomodamos com nada disso. Mas quando o sangue de Cristo entra nas nossas vidas, e as escamas dos nossos olhos são retiradas, que nós contemplamos a iniquidade e o pecado, nós vamos ter talvez a mesma resposta de Neo. Nós não gostamos de ninguém controlar o nosso destino. O mundo jaz no maligno, e o príncipe dessa época cegou o entendimento das pessoas. Meus irmãos, não nos enganemos. O maligno tem controlado a cultura, a moda, as finanças, a política. Só aqueles que saem da matrix, que saem dessa perspectiva de mentira, de autocontrole, é que percebem que existe um propósito maior atrás de tudo isso. Eu gosto muito de um autor americano e pastor, Timothy Keller, e no livro A Fé na Era do Ceticismo ele traz a seguinte reflexão: se você evita o pecado e vive dentro da moral, de modo que Deus tenha de abençoá-lo e salvá-lo,
ironicamente, talvez esteja buscando em Jesus o mestre, o modelo, a ajuda, mas está evitando como Salvador. Confia na própria bondade em lugar de confiar na de Jesus, para aproximá-lo de Deus. Está tentando salvar a si mesmo, seguindo a Jesus. Toda tentativa de autossalvação, observando apenas ações morais, boas atitudes, Timothy Keller chega à conclusão que nós estamos tentando ser salvos, sem dependermos de Jesus Cristo. Porque nós detestamos saber que nós não temos o controle das nossas vidas. Isso faz parte da nossa natureza pecaminosa, meus amados irmãos. Por isso o Evangelho, por isso a mensagem do Evangelho. Quando nós temos a oportunidade de estudar um pouco o que é o Evangelho, nós vamos observar que o Evangelho são notícias. Evangelho não é nenhuma instrução. Aliás, a palavra Evangelho, ela nasce num contexto de guerra. Evangelho são boas novas, boas notícias, que está ligado ao mensageiro de guerra. No passado, nas guerras bíblicas, quando um exército vencia o outro, e para adiantar a notícia ao país vencedor, o mensageiro ia levar as boas novas. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos diz que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas notícias. E é interessante que pelo andado do mensageiro, sabia qual seria a notícia, de vitória ou de derrota. Se ao longe o atalaia, o observador, visse muita poeira, ele já começaria a anunciar que eles foram vencedores na guerra. Formosos são os pés daqueles que anunciam boas notícias. Mas se um mensageiro viesse andando devagar, cabisbaixo, a notícia na cidade era de que eles perderam a batalha. O Evangelho é uma boa notícia de que essa batalha pela nossa independência pessoal, essa tentativa de auto-justificarmos, essa tentativa de vivermos uma busca sem resposta por plenitude e completude, ela chegou, mas ela chegou em Cristo Jesus. E o Evangelho não vem como uma instrução, como uma cartilha de você precisa fazer isso ou aquilo, porque na verdade, meus amados irmãos, o Evangelho é uma notícia de algo que já aconteceu, está feito, e não daquilo que precisa ser feito. Quando Jesus na cruz do Calvário entregou o seu Espírito, antes de entregar o seu Espírito, Jesus disse: Etelestai, está consumado, pronto, a dívida foi paga. A missão do Filho, em sua identidade de Filho, era pagar a dívida, era pagar o débito. E o Evangelho conta para mim e para você que essa conta foi paga. Por isso que o Evangelho é novidade de vida. Por isso que o Evangelho é sinônimo de libertação. Quantos aqui já ficaram endividados? E quantos aqui se sentiram livres quando pagaram seus débitos? Nós estávamos em débito, mas o Evangelho diz: já foi feito, já foi pago, tem uma nova vida. E a pergunta é: como é que Jesus alcançou reconciliação? Através da cruz, meus amados irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 10. Quando éramos inimigos de Deus, quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos longe, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. O apóstolo Paulo aos Romanos está dizendo o seguinte: olha, que Deus não esperou que nós tivéssemos noção de quão distante de Deus nós estávamos, não.
O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você que Deus pagou o preço por mim e por você, quando eu e você ainda éramos inimigos dele. Que Deus amou a mim e a você, mesmo quando eu e você vivíamos em rebeldia contra ele. A forma como Cristo cumpriu cabalmente a sua missão de filho foi através da cruz. Por isso que muito me estranha, numa época como essa, que nós antecipamos a Páscoa, se fale tão pouco em sacrifício, se fale tão pouco naquilo que Jesus fez por nós. A tentativa dessa mídia controlada por essa matrix pecaminosa é nos apresentar algo doce, lindo, colorido. Nada contra o ovo de chocolate, aliás, eu gosto daquele meio amargo, se alguém quiser me ofertar. Da Cacau Show, então, melhor ainda. Não estou pregando contra os ovos de chocolate, eu estou só dizendo que, principalmente as nossas crianças e os nossos pré-adolescentes, porque eles não compreendem o preço que foi pago. Porque a Páscoa foi instituída por Deus aos hebreus, para que todas as gerações pudessem saber o que foi feito por eles. E às vezes nós negligenciamos isso diante das nossas famílias, de dizer que o Filho de Deus nos reconciliou com Deus através de uma morte terrível, uma morte de cruz. A cruz, meus amados irmãos, a morte de cruz, com certeza é o evento central e mais importante da vida de Jesus. Quando Jesus diz lá no versículo 30 do texto em que lemos, para que os discípulos não falassem nada acerca da sua identidade, porque eles não compreenderiam enquanto eles não pudessem ver qual era o propósito da missão de Cristo Jesus. Amados, a morte de cruz, talvez para você que não se inteirou ainda, é uma das mortes mais violentas, se não for a mais violenta, brutal, e que tira toda a dignidade da pessoa humana. A pessoa morre na cruz não pelas feridas da crucificação, ela morre na cruz por sufocamento. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, maldito todo aquele que morre por sufocamento. É uma morte terrível, demorada, às vezes demora dias. Por que Jesus morreu tão rápido? Jesus morreu tão rápido porque ele foi brutalmente no patíbulo de Herodes, recebeu vários açoites. Nenhum crucificado recebia açoites antes de ser levado para a cruz, porque a própria cruz já era morte terrível. Interessante a morte de Jesus. Pilatos, numa tentativa de criar uma comoção dos líderes religiosos, pede para que Jesus seja levado para o patíbulo, para o pretório, e ali recebe açoites e depois apresenta Jesus totalmente desfigurado, como esse texto que nós lemos no início do culto de Isaías capítulo 50. O rosto de Jesus é como um seixo. Você sabe o que é seixo? É como se fosse uma bola de gravetos disformes. E os religiosos inflamaram a multidão para crucificá-lo. Jesus morre mais ou menos em 3 horas, numa morte brutal, para nos reconciliar com o nosso Deus. Quando nós olhamos a morte de cruz, nós podemos com certeza dizer que a morte de Jesus não foi apenas uma conspiração humana. Então, foi um erro de percurso. Jesus incomodou os religiosos
Jesus incomodou os fariseus e os saduceus, por isso que ele foi morto na cruz. Jesus incomodou Pilatos. Jesus incomodou Herodes. Jesus incomodou gente importante. Herodes, Pilatos, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus foram apenas peças usadas pelo próprio Deus para cumprir o seu propósito. Existe uma história por trás da história da cruz. João capítulo 12, versos 23, 24 e 27 diz assim: Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salve-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Jesus tinha uma clareza da sua identidade. Jesus tinha uma clareza da sua missão. Eu vim para esta hora, para ser entregue, para ser desfigurado, para ser moído, para que houvesse reconciliação entre o homem e Deus. A morte de Jesus na cruz não foi apenas uma conspiração humana, mas a morte de Jesus faz parte de um projeto maior, faz parte da grande conspiração divina, em salvar o que havia perdido, em salvar a mim e a você. E uma pergunta: por que a salvação, reconciliação, ela depende da morte de Jesus? Amados, quando nós olhamos o Velho Testamento, quando nós olhamos o livro de Levíticos, nós vamos ver uma cena, quando Deus institui ali o culto e a adoração no deserto. Todo homem, toda mulher que se apresentasse diante de Deus, ele tinha que se apresentar purificado dos seus pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Quando Adão pecou, quando Eva pecou, um animal teve que ser morto para cobrir a vergonha. Não é isso? Quando nós olhamos lá no livro do Gênesis, na verdade não era a nudez que precisava ser coberta, mas o dolo do pecado. Um animal foi morto para haver ali uma cobertura pelo prejuízo do pecado. Quando o Senhor institui a adoração no deserto, lá naquilo que nós chamamos de tabernáculo, que representava a presença de Deus, todo homem e toda mulher que fosse orar precisava se apresentar diante dos levitas com um animal. E é interessante isso. Imagine você num acampamento de mais ou menos 2.000 pessoas. Pega um acampamento do sem terra e multiplica ele 100 vezes mais. Imagine essa cena. No meio daquele acampamento, uma barraca no meio do arraial. Imagine um homem com uma ovelha ou um cabrito amarrado numa corda, atravessando todo o acampamento, indo em direção à parte central. Todos sabiam que aquele homem tinha pecado, que aquela mulher tinha pecado, porque levar o animal amarrado até o sacrifício significava: eu sou pecador e preciso de perdão. Quando Jesus foi ser batizado por João Batista olhou para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é através de sangue de ovelhas, de cabras ou de bois, mas é através do sangue dele que nós seremos perdoados diante do nosso Deus perpetuamente. Somente Jesus, o Filho de Deus, poderia receber
a ira da justiça de Deus por causa dos nossos pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo significa pelo menos duas coisas: que Ele recebeu na sua própria carne toda a ira do pecado, todo o peso da maldição do pecado, a ponto de na cruz Ele exclamar: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que virastes as costas para mim? Nessa hora tão terrível, nessa hora, Jesus estava sendo esmagado pelo meu pecado e pelo seu pecado, pelo pecado de toda a humanidade. Mas a mesma morte de cruz revela o grande amor de Deus para comigo e para com você. Nós temos novamente paz com Deus. O Cordeiro de Deus tirou o pecado que há no mundo, daqueles que creem no seu nome, daqueles que foram reconciliados através do seu sacrifício. Para a gente refletir, meus amados irmãos, todos nós aqui cremos que Jesus é o Salvador do mundo. Eu creio que não há nenhuma dúvida acerca disso. Eu creio que essa é uma afirmação extremamente confortável para qualquer um de nós aqui nessa noite. Mas a grande pergunta é: Ele tornou o seu Salvador pessoal? Saber coisas acerca de Jesus, saber coisas do ministério de Jesus, ter essa clara identificação de quem é Jesus e qual é a missão de Jesus, isso é importante. Mas isso não é o propósito central pelo qual Jesus veio. Apenas trazer um conhecimento. O Evangelho de Jesus veio para nos mostrar que o que precisava ser feito foi feito. A ira de Deus foi aplacada pela morte da cruz. E a pergunta é: esse Jesus é o seu Salvador pessoal, meu querido? Esse Jesus que morreu no seu lugar, no meu lugar, naquela cruz, que foi esmagado pelas nossas iniquidades, pelas nossas culpas, Ele é o seu Salvador pessoal. A sua esperança está nele, a sua identidade está nele, a forma de você viver a vida e missão está nele. Não saia daqui dessa noite com essa dúvida. E a grande pergunta é: como é que isso acontece? Como é que Jesus se torna o meu Salvador pessoal? Primeiramente, com arrependimento. O Espírito de Deus, quando revela a obra da cruz para nós, a primeira ação do Espírito Santo é mostrar quem nós somos. Rebeldes contra Deus, reconhecendo que somos pecadores, abandonando as nossas tentativas de nos salvar e buscarmos sermos aceitos por Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos da cruz, pelos méritos de Cristo na cruz. Essa cena de Jesus na cruz precisa provocar em nós um sentimento de arrependimento terrível. Ninguém morreria por você, querido. Somente Cristo morreu por amor, se entregou. Tem uma música muito bonita que foi traduzida do Michael W. Smith: por amor a si mesmo se entregou, como a flor esmagada no jardim, Ele morreu por mim, morreu por você, para nos reconciliar. A flor esmagada, ela produz um aroma incrível, o aroma de Cristo nas nossas vidas, que é acolhido por Deus
como resposta do perdão que Ele destina a nós através do sacrifício do Seu Filho na cruz do Calvário. E por último, eu reconheço que Jesus é o meu Salvador quando eu coloco a minha fé em Jesus. Quando eu confio no sacrifício de Cristo como provisão de Deus para a minha salvação. O Evangelho é essa boa notícia. Jesus morreu por mim e Ele me reconciliou novamente com o Pai. Quem é Jesus para você? O apóstolo Pedro aqui no versículo 29 diz que Ele é o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. Se Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador da sua vida, a palavra para nós nessa noite não é de não anunciarmos, mas a palavra é: fale para os quatro cantos da cidade de Frutal que a mensagem da reconciliação chegou até mim e hoje eu tenho paz com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor, nós nos aproximamos do Senhor em mais um momento com os nossos corações abertos para reconhecer, ó Deus, não só a sua identidade, a identidade do Filho, não só a missão do Filho, mas reconhecer, ó Deus, que sem Ele nós não poderíamos receber o perdão do Senhor. Meu Deus, se porventura há pessoas aqui que estão distantes de Ti, se porventura há pessoas aqui que vivem esse vazio existencial e buscam respostas em tantas outras portas, que o Senhor possa fechar essas outras portas e abrir a porta do Evangelho a essas pessoas. Que muitos possam sair daqui deste culto em paz com o Senhor, reconhecendo que somente Tu és o reconciliador, que o Filho Jesus é aquele que nos purifica e nos limpa de todo o pecado. Obrigado a Deus pela mensagem da cruz. Obrigado pela missão do Filho que nos reconciliou com o Senhor. Pai, que possamos, como filhos Teus, refletir nesse preço caríssimo que foi pago. Que o Senhor possa, Deus, através do Teu Santo Espírito, através da Tua Santa Palavra, trazer edificação aos nossos corações, que a nossa fé, que os fundamentos da nossa fé possam estar alicerçados somente em Ti, Senhor. Sê conosco nesse momento de confusão de valores, de confusão religiosa, de confusões morais. Traga à nossa mente, ó Deus, a palavra viva, a palavra da reconciliação, onde nós temos paz com o Senhor. É a nossa oração, a minha oração, Deus, nessa hora, em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus que foi reconciliado por meio de Cristo Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe profundamente, meu querido. Uma boa semana. Vá nessa convicção em nome do Senhor.